Isso me fez ficar pensando ontem que Jesus na cruz, sabe o que é o verbo falar? Em grego é o laléu. Também vem do logos, tudo, a fala. O logos em carne logalou com Deus. E falou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Deus que é o princípio e a razão de tudo, o Deus que é o Logos eterno, e que estava ali em carne, no mistério da encarnação, não responde, porque fez-se silêncio no céu. E aí o Cristo vai para a cruz e um outro cara fala: por que você não desce daí? Por que você não vai? Por que você não salva a gente? E Isaías, no capítulo 53, verso 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. O Logos, a palavra, preferiu não proferir palavra. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meu Deus, o que é isso aqui? Ao invés de ele sair falando e mandando bala, sabe por quê? Eu estou dizendo isso porque os religiosos, saduceus e sacerdotes, os religiosos, não qualquer religioso, o religioso da religião de Deus, o religioso da religião de Deus, do povo de Israel, que é o povo de Deus. Então é o povo da religião de Deus, que é povo de Deus, o país de Deus, com o sacerdote que é de Deus, ungido pela manifestação da glória de Deus, gritava: crucifica-o! E o Logos e a lógica dele é: como é que a gente faz para matar esse Jesus? A lógica dele é: pega aquele Judas e manda uma grana para ele ver se ele trai. Logos, plano, Logos, projeto, Logos, cálculo. Todo o pensamento dele era contra o Filho de Deus, que é o próprio Logos de Deus. Para você ver como é que a nossa religião pode ser completamente contrária a Deus. Quando eu fico quieto é porque eu estou pensando se eu devo falar. Porque tem dias que eu falo coisas que eu acho que você precisa ouvir. Aguenta. E tem dias que isso aqui é um divã. Eu falo porque eu preciso falar, irmão. Me ajuda, me aguenta. Mas vamos seguir. A palavra, o Logos, silente e humilde, vai como ovelha muda ao matadouro. Diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca na lógica de resposta para a sua perpetuação eterna. Porque na cruz, em silêncio, ele gritou para o mundo que o caminho é o caminho da perda. Que era o caminho do sacrifício. Que não era por força nem por violência. Muita gente quer vestir você de uma ordem, de uma regra, de uma lei. Mas Deus quer o seu coração transformado. A lógica de Deus é muito louca em comparação com o pensamento pós-moderno, oligárquico, institucional que nós vivemos hoje. Aí você vai me perguntar: Zé, se ele é o Logos de Deus, e Deus é o próprio Logos, se Deus estava ali na frente de João e era Deus na frente de João e dos apóstolos, com toda a sua lógica, com todo o seu pensamento, demonstrando todo o seu plano, demonstrando toda a sua direção, o seu ensino, sendo o cumprimento de todas as palavras proféticas ditas a respeito dele, porque todas as palavras proféticas se materializaram no Filho de Deus, que era o próprio Deus. A sua pergunta: o que está acontecendo com a gente?
E agora eu saio do texto apenas para a gente entrar numa reflexão conclusiva. Se o Logos não ocupa a minha vida, não ocupa o meu coração, se ele não ocupa a minha mente, se ele não está em nós, porque tudo é Logos, então vem a pergunta: o que temos pensado? O que está pensando? Você consegue pensar sem ele? Você consegue formular ideias sem a ideia de que há uma lógica de Deus para você? O que você está aprendendo? De qual fonte você recebe as palavras lógicas que formam o teu ser, se não dele? Porque se nós não compreendemos isso, nós estamos nos alimentando da morte das trevas. E eu não estou dizendo que você não possa ler e conhecer tudo o que acontece. Eu tenho um Heráclito. George Harrison. Eu gosto dos Beatles. Tem uma música dele que se chama Isn't It a Pity? Não é uma pena? Isn't it a shame? Não é uma vergonha? How we break each other's heart. Como é que a gente parte o coração uns dos outros? Não é uma vergonha isso? Fala para mim. Não é uma pena o jeito que a gente parte o coração uns dos outros? O jeito que a gente causa dor uns nos outros? Não é uma loucura isso? A música dele é uma pergunta. Como que nós tiramos o amor de alguém sem se importar com o que vai acontecer e não damos de volta? Como a gente se destrói, não é uma pena? E eu converso com ele. Eu falo: George, vamos tomar um café. Ouvi sua música. Mas você é evangélico? Mas eu não sou não, eu ouço sua música sim. Aliás, ela fala muito comigo. Eu já chorei com a sua música. É que eu tenho um pressuposto de que a resposta para ela é Cristo. Mas até aqui a gente conversa muito bem. O que a gente está fazendo? Quais são os teus planos e projetos? Porque planos e projetos é Logos. Isso vem mesmo orientado pela sua vida dedicada à palavra e à oração? Ou vem de qualquer lugar que você se alimenta? Como é que a gente educa nossos filhos? Que tipo de lógica a gente dá para eles? Que tipo de lógica a gente pratica? A lógica do chaveco, em que eu digo o que eu não sou, em que eu ensino o que eu não faço, em que eu demonstro o que eu não penso, e que pratico o que não creio. Isso é religião. Isso não é o conhecimento do Logos de Deus.